A esquerda guerrilheira. Sangue, bomba e anistia. 1968, 1971. Assaltos a bancos e carros fortes. Entre os anos de 1968 e 1971, os grupos de esquerda armada no Brasil intensificaram os assaltos a bancos e carros fortes, chamados por eles de expropriações revolucionárias. O objetivo era financiar a luta contra o regime militar, comprar armas, sustentar militantes na clandestinidade e apoiar exilados. Quem foram os assaltantes? ALN, Ação Libertadora Nacional, liderada por Carlos Marighella, realizou dezenas de assaltos em São Paulo e Rio de Janeiro. MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, atuou em conjunto com a ALN em operações urbanas. VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, tinha como figura central Carlos Lamarca, ex-capitão do Exército, que participou de assaltos e treinamentos. VARP Palmares, grupo formado da fusão da VPR com a Colina, também envolvido em assaltos. Militantes como Dilma Rousseff, ligada à VARP Palmares, Flávio Tavares e José Dirceu, libertado em troca de diplomatas, entre outros. Quem foram as vítimas? Seguranças e vigilantes de bancos. Vários morreram em confrontos armados durante os assaltos. Policiais militares. Houve tiroteios em perseguições, resultando em mortes de agentes. Civis. Clientes e funcionários foram feridos em alguns episódios, vítimas de balas perdidas ou da violência dos confrontos. Casos emblemáticos. São Paulo, 1969. Assalto ao Banco do Brasil na Rua Barão de Itapetininga, realizado por militantes da ALN, terminou com a morte de um vigilante. Rio de Janeiro, 1970. Ataque a carro forte. Militantes da VPR conseguiram levar grande quantia em dinheiro, mas houve troca de tiros com policiais. Belo Horizonte, 1971. Tentativa de assalto frustrada contra carro forte. Confronto deixou 2 militantes mortos e um policial ferido. Impacto. Entre 1968 e 1971, estima-se que ocorreram mais de 150 assaltos, atribuídos a grupos de esquerda armada. O valor acumulado chegou a cerca de 3,8 milhões de dólares, tornando a guerrilha brasileira uma das mais ricas do mundo naquele período. Esses recursos financiaram compra de armas, manutenção de militantes na clandestinidade e apoio a exilados. 1969-1971. Sequestros de diplomatas. Entre 1969 e 1971, os grupos de esquerda armada no Brasil realizaram uma série de sequestros de diplomatas estrangeiros. Essas ações tinham como objetivo pressionar o regime militar, denunciar a tortura e conseguir a libertação de presos políticos. Foram episódios que marcaram profundamente a história da luta armada no país. Quem foram os sequestradores? ALN, Ação Libertadora Nacional, liderada por Carlos Marighella, participou diretamente do sequestro do embaixador dos Estados Unidos. MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, atuou em conjunto com a ALN em operações de sequestro. VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, envolvida em outros sequestros e em ações de apoio logístico. VARP Palmares, também participou de operações de sequestro. Militantes conhecidos como Fernando Gabeira, Flávio Tavares e José Dirceu, libertado em troca de diplomatas, entre outros. Quem foram as vítimas? Charles Burke Elbrick, 1969, embaixador dos Estados Unidos no Brasil, sequestrado no Rio de Janeiro. Giovanni Enrico Bucher, 1970, embaixador da Suíça, sequestrado em Brasília. Ehrenfried von Holleben, 1970, embaixador da Alemanha Ocidental, sequestrado no Rio de Janeiro.
Sequestros de aviões comerciais. Tripulantes e passageiros foram feitos reféns em pelo menos 8 episódios entre 1969 e 1971. Casos emblemáticos. Sequestro de Elbrick, 1969. Realizado por ALN e MR8. Exigiram leitura de manifesto contra a ditadura e libertação de 15 presos políticos. O embaixador foi libertado após 3 dias. Sequestro de Bushehr, 1970. Exigiram libertação de 70 presos políticos. O embaixador foi libertado após negociação. Sequestro de Holleben, 1970. Resultou na libertação de 40 presos políticos, incluindo José Dirceu. Sequestros de aviões, usados para propaganda e fuga de militantes. Alguns foram desviados para Cuba. Impacto. Libertação de presos políticos. Ao todo, cerca de 44 militantes foram libertados em trocas de diplomatas. Repercussão internacional. Os sequestros colocaram o Brasil sob atenção mundial, expondo a repressão e a tortura praticadas pelo regime. Resposta estatal. Endurecimento da repressão, criação de órgãos especializados, DOI-CODE, infiltração em grupos armados e prisões em massa. Atentados com explosivos e sabotagens urbanas. Durante o auge da luta armada, os grupos de esquerda no Brasil recorreram a atentados com explosivos e sabotagens urbanas para chamar atenção contra o regime militar. Essas ações tinham como objetivo causar impacto político, desgastar o governo e demonstrar força, mas muitas vezes resultaram em vítimas inocentes e danos materiais significativos. Quem foram os responsáveis? ALN, Ação Libertadora Nacional, realizou atentados em São Paulo e Rio de Janeiro contra prédios públicos e alvos militares. VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, liderada por Carlos Lamarca, esteve envolvida em explosões de quartéis e sabotagens de infraestrutura. VAR Palmares, grupo com militantes como Dilma Rousseff, participou da logística e planejamento de ações com explosivos. Outros grupos menores, células independentes ligadas à Colina e à AP, também realizaram atentados pontuais. Quem foram as vítimas? Militares e policiais. Alguns morreram em explosões direcionadas a quartéis e patrulhas. Civis. Em diversos casos, pessoas sem ligação política foram feridas ou mortas por bombas colocadas em locais públicos. Exemplo emblemático. Em 1966, antes mesmo do auge da luta armada, uma bomba explodiu no aeroporto dos Guararapes, em Recife, matando 2 civis e ferindo dezenas, ação atribuída a militantes de esquerda. Casos emblemáticos. Explosão em quartéis e delegacias, 1969-1970. Ataques com dinamite contra instalações militares em São Paulo e Rio. Atentados contra alvos simbólicos. Explosões em monumentos e prédios públicos, como forma de propaganda. Sabotagens de infraestrutura. Ataques a linhas de energia e comunicação, causando apagões e interrupções temporárias. Aeroporto dos Guararapes, 1966. Considerado um dos primeiros grandes atentados, deixou mortos e feridos civis, marcando o início da escalada violenta. Impacto. Número de atentados. Estima-se que entre 1968 e 1972 ocorreram cerca de 40 atentados à bomba atribuídos a grupos de esquerda. Repercussão. Os ataques geraram medo na população, aumentaram a vigilância e endureceram a repressão. Narrativas. Militantes defendiam que eram ações políticas contra o regime. Autoridades e vítimas classificavam como terrorismo. Resposta estatal. Criação de unidades especializadas em explosivos, infiltração em grupos armados e intensificação da censura e da propaganda oficial. Guerrilha do Araguaia e confrontos rurais. Após anos de ações urbanas, parte da esquerda armada decidiu levar a luta para o campo. Inspirados pelo modelo cubano e chinês de guerra popular prolongada, militantes do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, instalaram-se na região do Araguaia, entre os estados do Pará, Maranhão e Tocantins.
O objetivo era criar uma base rural capaz de expandir a resistência contra o regime militar. Quem foram os guerrilheiros? José Genuíno, militante do PCdoB, participou da organização e treinamento. Osvaldo Orlando da Costa, Osvaldão, ex-boxeador e figura lendária da guerrilha, liderou destacamentos. Ângelo Arroio, dirigente do PCdoB, responsável pela estratégia. Maurício Grabois, líder político do PCdoB, articulador da guerrilha. Outros militantes jovens, muitos universitários, deslocaram-se para a região e se infiltraram como camponeses. Quem foram as vítimas? Militantes da guerrilha. Dezenas foram mortos em combate ou executados após captura. Camponeses locais. Alguns foram mortos por suspeita de colaboração com os guerrilheiros ou com o exército. Militares. Soldados e oficiais morreram em emboscadas e confrontos diretos. Desaparecidos. Muitos guerrilheiros foram presos e nunca mais encontrados, tornando-se casos emblemáticos de desaparecimento forçado. Casos emblemáticos. Primeiras ofensivas, 1972. Guerrilheiros emboscaram patrulhas militares, causando baixas e expondo a fragilidade inicial do exército na selva. Campanhas militares, 1973-1974. O exército lançou operações sucessivas com milhares de soldados, helicópteros e apoio de inteligência. Aniquilamento da guerrilha. Ao final de 1974, praticamente todos os guerrilheiros haviam sido mortos ou desaparecidos, tornando-se casos emblemáticos de desaparecimento forçado. Impacto. Violência extrema. O Araguaia é lembrado como um dos episódios mais sangrentos da ditadura, com graves violações de direitos humanos. Memória e justiça. Até hoje há buscas por restos mortais e investigações sobre desaparecidos. Legado político. Sobreviventes como José Genuíno tornaram-se figuras públicas após a redemocratização. Condenações internacionais. A Corte Interamericana de Direitos Humanos responsabilizou o Brasil por não esclarecer os desaparecimentos. Justiçamentos internos e disciplina clandestina. Os chamados justiçamentos foram execuções internas realizadas por grupos da esquerda armada contra seus próprios militantes, acusados de traição, delação ou quebra de disciplina. Essas práticas refletiam a lógica da guerra clandestina, onde a segurança do grupo era considerada mais importante que a vida individual. Quem foram os executores? ALN, Ação Libertadora Nacional. Militantes ligados a Carlos Marighella participaram de julgamentos internos e execuções de membros suspeitos de colaborar com a polícia. VPR, Vanguarda Popular Revolucionária. Sob a liderança de Carlos Lamarca, houve episódios de justiçamento contra militantes acusados de delação. VAR Palmares, grupo que contou com militantes como Dilma Rousseff na logística e organização, relatos apontam que também realizou execuções internas. Comandos locais. Em células urbanas, pequenos grupos decidiam coletivamente quem deveria ser punido, muitas vezes sem provas concretas. Quem foram as vítimas? Militantes acusados de traição. Jovens integrantes que, sob suspeita de colaborar com o regime, foram executados pelos próprios companheiros. Casos conhecidos. ALN. Registros apontam para execuções de militantes acusados de entregar casas de apoio e esconderijos. VPR. Relatos de justiçamentos de membros considerados infiltrados ou indisciplinados. VAR Palmares. Há memórias de ex-militantes que confirmam execuções internas, embora os nomes nem sempre sejam oficialmente documentados. Impacto humano. Muitos desses jovens tinham pouca experiência e foram mortos sem provas sólidas, deixando marcas profundas entre sobreviventes. Casos emblemáticos. São Paulo, 1969-1970. Militantes da ALN e VPR foram executados após suspeita de delação durante operações urbanas. VAR Palmares.
Relatos de justiçamentos contra membros acusados de infiltração. Memórias posteriores. Ex-guerrilheiros confirmaram que essas práticas existiram, embora os detalhes variem e sejam controversos. Impacto. Clima de medo interno. Os justiçamentos criaram tensão e desconfiança dentro das organizações. Controvérsia histórica. Alguns militantes justificaram como necessidade da guerra, enquanto outros denunciaram como erros trágicos. Legado. Os episódios são lembrados como parte sombria da luta armada, revelando a radicalização e os dilemas éticos enfrentados pelos grupos. 1979. A Lei da Anistia. Abrangência, limites e disputas narrativas. Com o desgaste do regime militar e a pressão da sociedade civil, em 1979 foi aprovada a Lei da Anistia, marco decisivo na transição política do Brasil. A lei beneficiou tanto militantes perseguidos quanto agentes do Estado envolvidos em repressão, tornando-se um dos pontos mais controversos da história recente. Quem foram os beneficiados, executores e vítimas? Militantes da esquerda armada. José Dirceu, Fernando Gabeira, Flávio Tavares, entre outros, puderam retornar ao Brasil após anos de exílio. Presos políticos como Dilma Rousseff e diversos militantes da ALN, MR8, VPR e VAR Palmares tiveram seus processos anulados. Agentes da repressão, militares, policiais e integrantes do DOI-CODE e DOPS também foram beneficiados, ficando livres de responsabilização por torturas, execuções e desaparecimentos. Vítimas indiretas. Familiares de desaparecidos e mortos não tiveram justiça plena, já que a lei impediu a responsabilização criminal dos agentes do Estado. Casos emblemáticos. Retorno de exilados. Centenas de militantes voltaram ao Brasil, retomando a vida política e social. Blindagem de torturadores. Agentes acusados de crimes graves, como o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, permaneceram protegidos pela anistia. Disputa judicial. Até hoje, há debates sobre se a lei deveria ser revista para permitir punição de crimes contra a humanidade. Impacto. Reconciliação parcial. A anistia permitiu o retorno de perseguidos e abriu caminho para a redemocratização. Impunidade. Ao incluir agentes da repressão, a lei blindou crimes de tortura e desaparecimento, gerando revolta entre familiares das vítimas. Memória dividida. Para uns, foi símbolo de pacificação nacional. Para outros, um obstáculo à justiça de transição. Debate atual. Organismos internacionais como a Corte Interamericana de Direitos Humanos já declararam que crimes de tortura não podem ser anistiados, mantendo viva a disputa sobre o alcance da lei. Militantes da esquerda armada. Entre o final da década de 1960 e meados dos anos 1970, diversos grupos de esquerda armada no Brasil recorreram à violência como estratégia contra o regime militar. Assaltos, sequestros, atentados e guerrilhas rurais marcaram esse período. Muitos dos nomes que mais tarde se tornariam figuras públicas estiveram diretamente ligados a essas ações. Principais nomes envolvidos: Carlos Marighella, ALN, fundador da Ação Libertadora Nacional, organizou assaltos e atentados, morto em emboscada policial em 1969. Carlos Lamarca, VPR, ex-capitão do Exército, liderou assaltos e emboscadas, eliminado em combate em 1971. José Dirceu, ALN, participou da organização clandestina e foi libertado em troca de diplomatas sequestrados. José Genuíno, PCdoB, integrou a guerrilha do Araguaia, envolvido em combates contra o Exército. Dilma Rousseff, VAR Palmares, atuou na logística e planejamento de ações armadas, presa em 1970. Fernando Gabeira, MR8, participou do sequestro do embaixador dos Estados Unidos, Charles Burke Elbrick,
em 1969. Treinamento dos militantes da esquerda armada. Onde foram treinados? Cuba, 1965 a 1971. Principal centro de formação. O governo cubano ofereceu cursos de guerrilha para brasileiros com duração de 3 meses a 1 ano. Outros países. Alguns militantes também buscaram treinamento em países aliados ao bloco socialista, como China e União Soviética, mas Cuba foi o destino mais frequente. Locais clandestinos no Brasil. Além do exterior, houve treinamentos improvisados em áreas rurais e casas de apoio, especialmente para manuseio de armas e explosivos. Quem ministrava os treinamentos? Instrutores cubanos, oficiais e veteranos da Revolução Cubana com experiência em guerrilha rural e urbana. Especialistas militares ensinavam técnicas de explosivos, sabotagem, camuflagem, inteligência e propaganda revolucionária. Programas padrão incluíam fabricação de bombas caseiras, uso de armas leves, emboscadas, guerrilha urbana e rural, além de noções de enfermagem e comunicação. Exemplos de militantes treinados. José Dirceu, ALN, treinado em guerrilha em Cuba, retornou ao Brasil e participou da luta armada. Foi libertado em troca de diplomatas sequestrados. Fernando Gabeira, MR8, também passou por treinamento em Cuba antes de participar do sequestro do embaixador dos Estados Unidos. José Genuíno, PCdoB, recebeu treinamento e integrou a guerrilha do Araguaia. Outros militantes. Estima-se que mais de 200 brasileiros tenham sido treinados em Cuba. Impacto do treinamento. Capacitação técnica. Os cursos deram aos militantes conhecimento em táticas militares e clandestinas. Ações urbanas e rurais. Os treinamentos foram aplicados em assaltos, sequestros e guerrilhas como a do Araguaia. Repressão intensificada. Ao retornar ao Brasil, muitos militantes foram rapidamente identificados e mortos ou presos pelo regime militar. Codinomes dos militantes da esquerda armada. José Dirceu, ALN. Codinome, Daniel. Usado durante sua atuação clandestina e também no período em que esteve exilado em Cuba. Carlos Marighella, ALN. Codinome, Velho ou Professor. Era chamado assim pelos militantes mais jovens, em referência à sua idade e papel de liderança intelectual. Carlos Lamarca, VPR. Codinome, Capitão. Referência direta à sua origem como oficial do Exército antes de desertar com armas e munições. José Genuíno, PCdoB, Guerrilha do Araguaia. Codinome, Geraldo. Nome usado durante sua participação na Guerrilha do Araguaia para ocultar sua identidade real. Dilma Rousseff, VAR, Palmares. Codinome, Estela. Nome de guerra utilizado durante sua militância clandestina, especialmente em atividades de logística. Fernando Gabeira, MR8. Codinome, Jonas. Usado no sequestro do embaixador dos Estados Unidos, Charles Burke Elbrick, em 1969. Impacto dos codinomes. Proteção. Os apelidos eram usados para evitar que a polícia identificasse os militantes. Clandestinidade. Cada grupo tinha regras rígidas para o uso dos codinomes, inclusive entre os próprios militantes. História. Muitos desses nomes ficaram registrados em documentos oficiais, memórias e livros sobre a luta armada. Ao longo da história recente do Brasil, vimos militantes da esquerda armada receberem anistia em 1979, mesmo após terem praticado assaltos, sequestros de diplomatas, atentados com explosivos e execuções internas. Essa anistia permitiu que muitos deles retornassem à vida pública, ocupassem cargos políticos e até chegassem ao poder máximo da República. No entanto, o contraste é evidente. Aqueles que foram beneficiados por uma lei que os absolveu de crimes graves, incluindo mortes, roubos e atos de terrorismo, hoje se colocam contra a concessão de anistia às pessoas presas após os eventos de 8 de janeiro de 2023, classificando-as como inimigas da democracia. Argumento central. Ontem,
receberam perdão por ações armadas que envolveram sangue, violência e ataques diretos ao Estado. Hoje, negam perdão a cidadãos que, embora tenham participado de atos políticos condenados, não se envolveram em sequestros, assaltos ou atentados sangrentos como os praticados na década de 1970. Hipocrisia histórica. Quem foi anistiado por matar, assaltar e sequestrar, agora se coloca como juiz implacável contra a possibilidade de anistia de outros. A história mostra que aqueles que receberam anistia por crimes armados e violentos hoje se recusam a conceder anistia a inocentes presos após o 8 de janeiro. O Brasil vive assim uma contradição. Os beneficiados pela clemência do passado se tornaram os algozes do presente.